Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos estar lendo dos versos 13 até o 22. Depois nós vamos estar meditando um pouco nesses versículos aqui. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, eu agradeço. Todos encontraram aí? Vamos lá. Diz a palavra. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Vamos orar. Senhor nosso Deus, está aqui a Tua palavra. Ó Deus, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo para compreendê-la, como também para, meu Deus, colocá-la em prática. Nos ajuda nessa hora, nos dá entendimento, nos dá compreensão. E, meu Deus, fazer com que venhamos, ó Deus, a, de fato, abraçar esse texto, absorver esse texto, que ele desça ao nosso coração e que possa gerar fruto, meu Deus, frutos nas nossas vidas. Nós te pedimos a Tua graça nessa hora. Tu conheces as minhas limitações, Deus, e a todos que estão aqui, que Tu possa fazer com que eles possam estar compenetrados e possam estar, meu Deus, atenciosos em relação à Tua palavra, para que possam ser edificados e enriquecidos. É isso que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Tem um hino que me chama muita atenção, né? Que é o hino que foi escrito por Martinho Lutero, né? Castelo Forte. E eu queria recitar ele aqui, não vou cantá-lo, né, porque eu não tenho esse dom, mas ele diz o seguinte: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará
sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Essa última estrofe aqui desse hino, né, desse canto, sempre, né, mexeu conosco, né, porque se tem algo precioso que nós temos nessa vida, é a nossa família, né? Nossos pais, a esposa, para quem, né, está casado, os filhos, para quem tem filhos, os netos, para quem tem netos. Mas é possível, né, que por causa do Evangelho, por causa de Cristo, nós venhamos a perdê-los. Isso, de fato, né, quando chega nessa estrofe, né, cantar, se nós, né, meditarmos no que está sendo cantado, de fato, né, é um impacto, né, é uma pancada muito grande. Principalmente, né, nos nossos dias, né, nós vivemos meio que numa bolha, né? Isso que nós estamos vivendo, por exemplo, aqui nessa noite, não é comum. Nunca foi comum na história da igreja. Aqui nós temos, né, escrito, né, na nossa Constituição, isso que nós estamos aqui exercendo nessa noite. Liberdade de culto, liberdade de religião. A liberdade religiosa é algo que é garantido por lei. Ninguém pode chegar aqui e fechar as portas aqui, embora, né, nessa pandemia nós vivemos coisas estranhas, mas tirando esses percalços que nós tivemos de 2020 para cá, né, que muitas vezes fomos impedidos aqui de nos reunirmos e de cultuarmos em comunidade, mas a lei maior da nossa nação diz que nós temos o direito de nos reunir. E isso é algo, como eu falei, né, não é algo que faz parte da história da igreja. A história da igreja é marcada por sofrimento, né? Basta lembrar, né, dos primeiros discípulos de Jesus, né? Por exemplo, Estevão foi apedrejado ali, né, logo no início do surgimento da igreja. Tiago, né, que era um dos discípulos de Jesus, foi morto à espada por Herodes, logo também ali no início da era cristã. Nos primeiros séculos, só lembrar que Paulo foi decapitado, né, nos dias de Nero, né? Naqueles dias também houve uma grande perseguição, né? Cristãos foram betumados, crucificados e ateados fogo dos nossos irmãos. Então os nossos irmãos viveram coisas terríveis, principalmente naqueles primeiros 300 anos da era cristã, né? Isso foi uma marca, né? A história da igreja, né, foi escrita por sangue, ou com sangue. Nos nossos dias, cerca de 50 países são dominados pela fé muçulmana, né? Cerca de 1,6 bilhão de pessoas. Nesses países não há liberdade religiosa, em nenhum deles. A igreja, por exemplo, tem a liberdade de cultuar a Deus como nós estamos cultuando aqui. Alguns deles muito precariamente, né? Porque o Islã chegou depois do cristianismo, né? E porque Maomé, em algum momento ali, permitiu que, se eles pagassem um imposto, poderiam viver a sua fé. Eles são cidadãos de segunda classe, por exemplo, como no Egito. Hoje se fala que mais de 150 mil pessoas, nossos irmãos na fé, são mortas por causa da sua fé ao ano. Se nós sairmos do mundo muçulmano, nós podemos ir para os países comunistas, por exemplo, como a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, onde nem os próprios pais podem professar a sua fé para os seus filhos, porque eles podem até sem querer, né, denunciá-los na escola, e eles irão para campos de concentrações ou de concentração que existem nos dias de hoje. Nós achamos que aquilo ficou no passado, na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, né, construiu aqueles campos de concentração e colocou os judeus e matou ali cerca de 6 milhões de pessoas. Mas isso está acontecendo hoje, né? Na própria China tem campos de concentração, né? Você
Basta pesquisar isso na internet, né? Tem uma minoria lá, uma minoria muçulmana chamada uigures, que eles estão sendo perseguidos, né, em pleno século XXI. Isso é fato, aqui não estou, né, aqui entrando nos meandros da questão ideológica, não é isso. Eu estou só querendo mostrar que hoje, né, em 50 países de maioria muçulmana, em países como a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né, em países como a própria Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, muito embora se declare uma democracia, mas lá os cristãos são sistematicamente perseguidos, né? Nós podemos também lembrar dos países que estão conflagrados em guerra, não é? Como a Líbia, desde 2011 está em guerra civil, né? Esses dias nós temos o costume lá em casa de orar todos os dias pelos cristãos perseguidos. Uma moça, né, pediu oração, ela mora na Líbia, imagina ser cristão na Líbia, né? Países como a Somália, países como a Síria, estão conflagrados. A própria Somália não tem nenhum governo estabelecido. Então, o que é que eu quero dizer com isso, né? Hoje nós vemos, né, nesse discurso triunfalista dos nossos dias, é evidente que a igreja que vocês fazem parte, ela não tem esse discurso, vocês são privilegiados, né? Mas a esmagadora maioria, né, da igreja evangélica brasileira é composta, né, por igrejas que têm esse discurso, que nos próprios hinos, né, não é cantado isso aqui. Se temos que perder os filhos, os bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Eles estão querendo meio que um paraíso aqui e agora, não é? Estão querendo viver, né, essa vitória final, absoluta, aqui e agora. É por isso que essas igrejas, nos seus arraiais, há um apelo muito grande, e há muitas pessoas que estão, né, em busca dessa experiência. Mas não foi isso que o próprio Jesus prometeu, e que foi também escrito e orientado e alertado pelos próprios apóstolos de Jesus. O próprio Pedro, ao escrever essa carta aqui, não é? E ele escreveu durante o reinado de Nero, a intenção do apóstolo Pedro era confrontar a igreja diante da grande perseguição que se avizinhava, né? Que viria, e muitos deles iriam, né, serem mortos, teriam a sua segurança ameaçada, os seus bens, a sua família, a sua liberdade. E como é que os cristãos daquela época, né, e hoje, porque, como eu falei para você, nós vivemos nessa bolha, né, aqui do Ocidente, né, onde alguns países, né, vivem essa experiência da democracia, que isso tem pouco mais de 200 anos. É a experiência americana que disseminou isso em parte do mundo, e principalmente aqui no Ocidente, que ainda permite que nós tenhamos essa liberdade. Mas em grande parte do mundo, ou na maioria do mundo hoje, nós não temos, a igreja não tem esse privilégio e está, né, vivendo essa experiência de dificuldade, de tribulação e de perseguição. Primeiro, o versículo 13, eu queria que vocês voltassem aqui, né? E Pedro vai escrever, preparando os cristãos dentro desse contexto. Ele diz o seguinte: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Não é? Então, ele diz, o que é que ele quer dizer aqui? Geralmente, né, ele está, e baseado naquilo que diz Romanos capítulo 13, né, que o apóstolo Paulo escreveu, né, que as autoridades foram constituídas justamente para manter a ordem e perseguir os maus, né, e premiar os bons, vamos dizer assim, numa situação ideal. E é isso que Pedro está aqui apontando, né, em primeiro lugar. Geralmente só se é perseguido, né, quando se pratica o mal. Então, como cristão, ele nos orienta a zelar pelo que é bom. E a palavra zeloso tem a mesma raiz da palavra zelotes, né, que eram extremistas políticos que haviam no tempo do Império Romano, nos dias de Jesus. A ideia não é que venhamos a nos tornar extremistas políticos, mas que venhamos a investir a nossa energia em fazer o bem. Um certo teólogo chamado William Barclay, ele diz o seguinte: devemos amar o bem com a mesma paixão com a qual o fanático
patriota ama o seu país. Eu vou repetir isso aqui para vocês, né? O que esse teólogo disse. Devemos amar o bem com a mesma paixão com o qual o fanático patriótico ama o seu país. Então, primeiro conselho, vamos dizer assim, que o apóstolo Pedro, né, dá aqui para os cristãos daquela época, que eles deveriam ser zelosos do que é bom, zelosos de boas obras. Mas no verso 14, né, diz o seguinte: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. O que é que Pedro está querendo dizer aqui? Né? Que há situações que mesmo quando nós fazemos o bem, se é perseguido. Jesus, no seu Sermão do Monte, né, eu vou ler para vocês aqui no capítulo 5 de Mateus, verso 10 a 12, ele diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, né, nós não temos, né, ideia do que seja isso na prática, porque nós não somos perseguidos por causa da justiça, ainda, você que está sentado aí, eu que estou aqui, nós temos liberdade, né, de falar de Cristo abertamente. Você tem um trabalho com uma consciência cristã aqui em Campina Grande que se tornou, né, de certa forma, um evento da cidade. Tem até essa moça, né, que eu nem conhecia, eu não acompanho, né? Esses dias me mandaram um áudio dela, né? Ela terminou ganhando esse reality show, né, muito conhecido aqui no Brasil, né? E alguém perguntava lá no bate-papo que no carnaval, o que é que tem lá em Campina Grande? Ela disse: no carnaval lá em Campina Grande tem a consciência cristã. Ela não sabe, nunca foi, mas por esse trabalho acontecer e chamar a atenção da cidade, né, até as pessoas incrédulas que não conhecem o Evangelho sabem da existência desse trabalho e que ele é muito grande, que ele monopoliza nesse período aqui em Campina Grande e que ele é feito pelos evangélicos. Não é isso? Né? Nós somos impedidos de realizar, e somos até, interessante isso, até o próprio poder público incentiva, fomenta para que ele seja realizado. Ele dá o espaço, ele dá outros ambientes para a sua realização, ele reserva o espaço. É lei hoje em Campina Grande. 30 dias antes do carnaval e 15 dias depois, aquele espaço ali não pode ser destinado a outro evento que não seja a consciência cristã. É lei também, há um decreto colocando o evento no calendário da cidade de eventos. Além disso, se apoia financeiramente. Imagina isso. O Estado, o poder público, fomentando, né, uma causa que, no geral, o Estado não teria interesse nenhum em fomentar, né, em contribuir, em dar condições da sua realização. Então, nós não sabemos o que é ser perseguido por causa. Né? Nós deveríamos, como igreja, nos inteirar mais sobre isso. Porque tem cerca de 200 milhões de cristãos no mundo que estão passando por, né, perseguição por causa da justiça. Isso que Jesus falou aqui há cerca de 2.000 anos atrás, eles estão vivendo na pele. Nós somos felizes, né? Muitas vezes não sabemos, né? Deveríamos olhar do lado assim, o que é que está acontecendo, né? Muitas das nossas angústias desapareceriam imediatamente, porque nós vamos chegar à seguinte conclusão: puxa vida, né? Tem gente que está padecendo, sofrendo, né? Que não tenho ideia de como eu reagiria numa situação como essa. Talvez se fosse eu e você negasse a fé, não estivéssemos dispostos, né, a ser perseguido, não porque praticou o mal, mas sim porque está praticando o bem. Isso que o apóstolo Pedro está falando aqui nessa carta, nesse versículo 14. Nem sempre Deus nos livra do sofrimento.
mas sempre nos capacita para que possamos suportá-lo. Eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus não vai nos provar além das nossas forças. E na provação Ele vai nos dar condições de suportar. Não tenho dúvidas em relação a isso. Muitas vezes Deus transforma as circunstâncias doloridas da vida em ferramentas para o nosso próprio bem. Ninguém quer sofrer de fato, né? Ninguém quer sofrer. Tribulação, né? Sejamos sinceros, né? Nem eu, nem você quer passar por experiências de sofrimento. Mas muitas vezes Deus permite essas experiências, não para que nós venhamos a nos afundar, mas para que nós venhamos a crescer, a ser fortalecidos. Só lembrar, não é, da figura de José do Egito, né? Que todos vocês sabem aqui muito bem a história, né? Que fora vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E Deus transformou aquela situação terrível em uma situação de bênção, não só para José, mas para os seus próprios irmãos. Porque José foi usado por Deus para dar livramento a toda a sua família. No verso 15, na parte A, né, queria que você acompanhasse, diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor em nosso coração. Bom, quando colocamos Cristo como sendo o Senhor no nosso coração, nós não vamos temer o que possa fazer o homem. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual é o seu bem mais precioso? Você precisa responder para mim. Qual é o seu bem mais precioso? É a sua família? É o seu trabalho? É a sua profissão? São seus projetos? É o seu patrimônio? É isso. Se você está colocando o seu coração nisso, você vai entrar em crise quando você perder. Lembra do hino? Família, bens, mulher, lá. Podemos perder ou não? Irmãos, o mundo pode nos tirar tudo, até a vida, mas ele não pode nos tirar Cristo. Cristo é o nosso bem mais precioso. E o próprio Jesus disse: nós não devemos temer aquele que pode tocar no corpo, mas devemos temer aquele que pode tanto tocar no corpo como na alma e lançá-los no inferno. Esse, né, é o bem mais precioso que nós temos. A nossa esperança não deve estar aqui no mundo, mas na vida eterna. Moisés, né, expressa bem isso, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 26, quando ele diz: por amor a Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele abriu mão de tudo, de poder, de posição, né? De prazeres, de riqueza, de status, de tudo, para se identificar, para sofrer com o povo de Deus, porque ele contemplava a recompensa. Nós temos que viver aqui nesse mundo, mas contemplando a eternidade, olhando para a eternidade. Nós estamos com data de validade, né? A minha está se aproximando, né? Porque já vou fazer 50 anos para o ano, então eu não posso mais fazer conta de 50 anos para frente, né? Minha conta está diminuindo. De vida útil, minha conta só vai mais 20 anos para frente, né? De vida útil. De vida total, talvez, né? Se eu viver a idade de meu pai, mais 40, né? Meu pai está com 89 anos, está velhinho, né? Está ali ainda consciente, está durinho, mas não tem mais energia, vitalidade, aquela força, aquela coisa toda, já foi, já está no passado. Como é breve, como é escassa, como é curta a nossa vida, né? E a gente, às vezes, a nossa experiência é focar apenas aqui, nessa dimensão, e deixa de contemplar, né, a eternidade. No verso, a segunda parte desse versículo diz: estando sempre preparados para responder, do versículo 15, né, a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm.
Em meio ao sofrimento, devemos estar prontos para explicar a razão da nossa fé. Por que você está sofrendo e está nessa situação aí, e você não nega, não abre mão, né, desse seu discurso, dessa sua fé? Vem para cá. Aqui você vai gozar de tudo que o mundo pode oferecer. Para que você, né, ser fiel a esse seu Deus, a esse seu Senhor, experimentar esse sofrimento? Para que isso? Não vale a pena, cara. O mundo não entende. Fica imaginando a cena, né? Lá naquelas arenas romanas, os discípulos de Jesus serem jogados ali em meio às feras. Muitos entravam, né, louvando a Deus, entoando cânticos ao Senhor. Aquilo ali com certeza impactou a vida de muita gente. Eu li um livro chamado Os Olhos dos Animais Sem Cauda. É de uma experiência de uma ex-oficial do Partido Comunista na Coreia do Norte, que caiu em desgraça e foi lançada num campo de concentração. Ela não conhecia Cristo, né? Ela foi alcançada, Deus usou, ela foi alcançada por Deus por meio de um testemunho de 3 crentes, que foram, ela foi trabalhar numa caldeira, né? Numa caldeira não, numa fundição, perdão. E lá tinha uma caldeira muito, né, onde o ferro estava em estado líquido, né, mais de 1000 graus ali, aquela coisa toda, né? E aqueles 3 cristãos foram colocados diante daquela caldeira ali. Não sei se é caldeira o termo técnico, não sei se eu estou lembrando direito, né? E eles foram desafiados a negarem a sua fé. E se eles não negassem a sua fé, ia ser derramado aquele líquido incandescente sobre eles. E o que é que você acha que eles fizeram? Eles não negaram a sua fé. E aquele líquido foi lançado, e eles morreram ali instantaneamente de forma horrível. E aquela mulher que tinha caído em desgraça, que era oficial do Partido Comunista, né? Hoje ela mora na Coreia do Sul. Ela começou, ali não houve nem, aquelas 3 pessoas, não precisou explicar. Ela depois soube que eram 3 cristãos que haviam morrido por causa da sua fé na pessoa de Jesus. E dali ela procurou saber quem era esse Jesus, que fazia com que pessoas preferissem morrer do que negar o seu próprio nome. Muitas vezes o nosso testemunho é muito raso. E nós estamos vivendo numa época de muitos escândalos, né, dentro dos arraiais ditos evangélicos. Se multiplicam a cada dia. Muitas vezes o evangelho é transformado, vira motivo de chacota nas redes sociais. Essas pessoas muitas vezes se intitulam como sendo pastores. Eu digo, meu Deus, né? Essas pessoas não sabem o que é o evangelho. E estão sendo instrumento de maldição, de pedra de tropeço, para que outros rejeitem o evangelho do Senhor. Mas tem também o caminho inverso, daqueles que são fiéis, né? Que preferem ter prejuízo, que preferem perder muitas vezes a sua própria vida, mas não negar o senhorio de Cristo. E esses dão testemunho do que significa a razão da esperança que eles têm em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo conseguiu expressar isso muito bem, né? Diante daqueles governantes romanos, ele aproveitava ali para dar testemunho. Muitos deles ficavam até, né, meio que tentados a abraçarem a fé que o apóstolo Paulo estava professando diante deles. Imagina, ele estava ali caminhando, né, para a morte. Estava indo para César. E depois, infelizmente, né, ele foi morto de forma trágica. Mas Deus usou aquilo ali, né, para que ele pudesse explicar a razão da sua esperança. Verso 16, diz o texto: mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Irmãos, tem muita gente que, eu li um livro de ele até faleceu esses tempos aí, né? Que era o Ravi Zacarias, né? Era um grande apologista cristão.
ele tinha uma preocupação, que era de nunca perder a pessoa. Muitas vezes a gente está preocupado em ganhar o debate. A gente vê muito isso em redes sociais, né? Pau quebra, né? Os crentes parece que pedem licença a Jesus, né? E se transformam em outra pessoa totalmente diferente nas redes sociais, né? Tripudiam, humilham, desdenham, né? Nós temos as nossas diferenças, né? Criam grupos de zoeira. É terrível. Muitas vezes as redes sociais é terra de ninguém. Nós não podemos cair nesse ambiente. A nossa postura tem que ser diferente. Não é apenas de ganhar o debate, mas de ganhar a pessoa, de não perder a pessoa. Provérbios 15:1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Essa defesa da fé tem que ser feita com uma postura cristã. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Diferente do que muitas vezes a gente tem visto nas redes sociais. A gente tem que ter cuidado com o que escreve, né? Porque ali está você pessoalmente, né, falando uma coisa, é algo totalmente diferente de quando você está escrevendo ali uma mensagem. Porque tem outras formas de expressão que comunicam, né, o seu estado de espírito. E dependendo do que você escreve ali, a leitura que a pessoa faz do outro lado é totalmente diferente. É muito complexo isso. Nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. No verso 17 diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal, né? Às vezes é da vontade de Deus que nós soframos, né? Eu já falei aqui agora há pouco, por causa da justiça, não por causa dos nossos pecados, né? Muitas vezes a gente comete os nossos escorregões aí e queremos nos vitimizar e querer colocar a culpa nos outros ou até mesmo em Deus. Não é isso, né? Às vezes essas pessoas, né, essa irmã, né, esses cristãos que foram ali queimados vivos lá na Coreia do Norte, Deus quis que eles passassem por aquela situação, e por meio daquela situação o nome de Jesus foi glorificado e outra pessoa foi alcançada por meio do testemunho daquelas pessoas. É isso. Nós não queremos isso, né? A nossa oração é que Deus venha nos livrar de todo o sofrimento. Eu nunca esqueço, né, do pastor Ricardo Gondim, da última vez que ele pregou aqui. Infelizmente, hoje ele se tornou um teólogo liberal, né? Abandonou, eu diria, a ortodoxia da fé cristã. Mas quando ele ainda tinha essa ortodoxia, ele usou um exemplo, né, de uma mulher que estava em estágio de câncer terminal. E ele chegou lá para fazer uma visita a essa mulher, e a mulher disse: pastor, já fui curada. A mulher estava só os ossos, né? Ela disse: Deus não quis me curar do câncer, mas Ele quis me curar no câncer. Problema, não sei se vocês entenderam o trocadilho, né? O problema dela era outro, não era o CA que estava consumindo o seu corpo. E Deus usou o CA para que ela fosse curada, né, daquele outro problema. Então nós temos que entender isso e perguntar muitas vezes a Deus: Deus, Senhor, qual o propósito? Né? Eu sei que Tu tens um propósito, porque Tu não estás permitindo isso na minha vida à toa. E me faz, Senhor, enfrentar tudo isso e que de tudo isso saia algo bom, se não for para mim, mas para outros. É isso. Verso 18.
Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, né? Pedro estava aqui falando para os discípulos, né, para aqueles irmãos, até o verso 17, né, e agora ele muda, né, ele faz uma transição aqui, ele aponta para o sofrimento de Cristo. Ele estava apontando para o sofrimento cristão, e agora ele aponta para o sofrimento de Cristo. Irmãos, nós temos um modelo, nós temos um exemplo maior, que é Cristo. O mesmo William Barclay, ele diz o seguinte: quando o cristão se vê obrigado a sofrer cruel e injustamente por causa de sua fé, só está percorrendo o mesmo caminho que seu Senhor e Salvador percorreu. Quando nós estivermos experimentando o sofrimento, e muitas vezes um sofrimento cruel e injusto, nós temos que nos lembrar que o nosso Senhor e Salvador já percorreu esse caminho. O sofrimento não é algo estranho a Deus. Cristo percorreu esse caminho. Nós, como cristãos, também não temos que estar atentos a isso. O próprio Jesus disse, né? Certa feita, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É evidente que o sofrimento de Cristo, ele é singular, né? Porque é o Deus encarnado, o humano que nunca pecou, e nós somos pecadores. Para nós, né, seria justo esse sofrimento. É justo esse sofrimento. Para Cristo não, porque Ele nunca pecou. Ele tomou o nosso lugar. E Ele vai aqui dizendo, né, o versículo 18, a parte A diz: porque também Cristo padeceu uma única vez. Ou seja, o sofrimento dele foi eficaz. A sua morte, né, não foi um acidente, já estava, né, agendada. Ao contrário, né, dos sumos sacerdotes que haviam nos dias de Jesus, ali no templo, no grande templo em Jerusalém, né, que ofereciam sacrifícios dia após dia pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo, Jesus, ele fez uma única oferta, um único sacrifício. É por isso que, me desculpa aqui se tem algum católico aqui entre nós, né, mas a missa nada mais é do que a renovação do sacrifício de Jesus, toda vez que o sacerdote eleva aqueles elementos. Por isso que, segundo a doutrina católica, né, o católico precisa da missa para alcançar a sua salvação. Só que a Bíblia aponta para algo totalmente diferente, né? O sacrifício de Jesus, ele foi feito uma única vez e o seu sacrifício foi eficaz. Ele foi eficaz. O R.C. Sproul, ele diz o seguinte: desde que Deus requer punição pelo pecado, ele recebe satisfação não de nós, que somos injustos, mas de Cristo, o justo, a fim de que pudesse ser justo e justificador. O meu sacrifício, o seu sacrifício seria em vão. Até na época da Páscoa, né? Se não me engano, é lá nas Filipinas, os católicos, eles se autoflagelam, né? Não sei se vocês já viram essa cena. É em vão. Né? Porque Deus, ele esse sacrifício, ele não é capaz de satisfazer a Deus. O único sacrifício capaz de satisfazer a Deus já foi feito, foi o de Cristo. O justo, ele, justificando os injustos, nós, se tornando justificador. Nós somos justificados diante de Deus. A parte B diz aqui, né, o justo pelos injustos, desse mesmo versículo, capítulo 3, verso 18, a parte B. Cristo não sofreu por justos, mas por injustos. Como diz lá em Romanos capítulo 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus levou sobre si os nossos pecados, foi transpassado pelas nossas
e iniquidades, como diz lá no texto de Isaías 53. Lutero, né, chamou isso de justiça alienígena, ou seja, a justiça que vem de fora ao nosso encontro. Então nós somos justificados, é uma justiça alienígena. Nós seríamos incapazes, né, por mais que nos esmerássemos, né, não adianta, você pode ir daqui para o Juazeiro, né, de joelho. Você vai chegar lá talvez sem joelho e vai continuar condenado mesmo assim. Infelizmente, o mundo está cego, boa parte dele, em relação a essa verdade. A última parte desse versículo, né, ele diz aqui o propósito, não é? Desse versículo 18, pelos pecados, o justo pelo inimigo, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O propósito da morte de Jesus, né, de Cristo, foi nos reconciliar com Deus, abrindo a porta da graça, o portal da graça, dando-nos livre acesso ao Pai, como disse lá em João, capítulo 14, verso 6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus aqui, nós aprendemos a proclamação da vitória de Cristo, né? Alguns usam esse texto com pretexto de defender a questão do purgatório ou da salvação universal, né? O entendimento mais aceito é que aqui não se trata de espíritos humanos, mas de anjos caídos. Como diz lá em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, que diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disto enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A posição, né, mais aceita, né, entre os teólogos contemporâneos em relação a esse texto é que o Cristo ressurreto, quando ascendeu aos céus, proclamou a esses espíritos em prisão a sua vitória diante da morte. Vamos já caminhando para o fim, versículo 20, né, que diz, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui a gente vê, né, a instituição, apontando para a instituição do batismo, né? Pedro aqui passa a falar sobre essa questão, né? Sobre o livramento de Noé das águas, né, do dilúvio, é visto como uma prefiguração, um símbolo salvífico do batismo. O batismo, portanto, se assemelha, né, ao dilúvio. É um símbolo, né? A água do batismo não pode purificar, né, os nossos pecados, como prega o catolicismo romano, né? O batismo não faz de um pagão um cristão, é um símbolo do sangue purificador de Cristo e do lavar regenerador do Espírito Santo, né? Então, tem esse simbolismo que Pedro ele trata aqui nos versos 20 e 21. E, por fim, no verso 22, quando ele diz que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poder. Aqui a gente vê o padrão de Deus, que é o quê? Humilhação e depois exaltação. Sofrimento, depois redenção. Não é redenção antes do sofrimento. A gente quer, né, viver essa experiência já redentiva, plena, absoluta aqui nesse mundo, né? Mas não é assim. A didática de Deus, o padrão de Deus, não é esse. E isso ele aplicou ao próprio Filho, quando ele foi humilhado e depois exaltado, né? Quando ele sofreu
e depois experimentou ali a sua redenção. Cristo ascendeu aos céus, né? Diz aqui no verso 22 da parte A. Jesus veio do céu, encarnou, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltou para o céu. No verso 22, a parte B, Cristo foi exaltado. Jesus está ao lado de Deus Pai, né? Um determinado teólogo diz que o lugar onde Cristo foi colocado representa poder, honra, descanso, intercessão, proeminência e domínio. Cristo está no verso 22, na parte C aqui, na última parte que diz, Cristo está revestido de toda autoridade. Quando o próprio texto diz aqui, onde lhe estão subordinados anjos, potestades e poderes. Irmãos, a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, né, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nada que esse mundo pode oferecer é capaz de se comparar com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente nunca pode deixar de estar, né? Senão a gente vai desanimar. Lembre-se do padrão que Deus estabeleceu: sofrimento, redenção. O problema é que muitas vezes nós queremos que isso aconteça aqui e agora. É por isso que muitos arraiais aí, né, tem tanto apelo e atrai tanta gente, mas essas pessoas estão enganadas. Agora mesmo, nesse ambiente de pandemia, de crise sanitária que nós estamos vivendo, eu creio que muitas dessas pessoas estão talvez aí se perguntando, porque eles foram ensinados que eles não experimentariam o sofrimento aqui no mundo, né? Que eles teriam saúde perfeita, que eles teriam, né, prosperidade financeira. Muitos estão aí em crise financeira, seus negócios, né, foram abalados, afetados, outros foram desempregados, outros tiveram seus entes queridos ceifados por essa pandemia. Isso é um choque de realidade. E é bom a gente ter isso muito em mente, porque nós vivemos num ambiente hostil. O mundo jaz no maligno. Às vezes nós queremos transformar isso aqui, né? Achamos, a igreja não foi chamada, entenda o que eu vou lhe dizer, para transformar esse mundo, torná-lo ele pleno em redenção. Não, nós somos chamados para proclamar o Evangelho, para ensinar o que Jesus nos ensinou. Se não, olhe lá para o livro de Apocalipse, né? Se não, olhe para a história da humanidade, que é uma história, que é uma tragédia, a história dos homens, separados de Deus, né? Vivendo a experiência adâmica. Eu reconheço sim, que em muitos momentos da história da igreja, Deus derramou um avivamento sobre nações, mas mesmo esses avivamentos não duraram para sempre, tiveram uma data de validade. A Inglaterra já viveu uma experiência de avivamento. Estava vendo na Escócia nesses dias, né, as escolas lá, acho que o John Knox deve estar se revolvendo, né, no túmulo, né? Lá na Escócia, uma criança de 4 anos, né, sem autorização dos pais, pode já definir qual sexo quer ter. Essa ideologia de gênero, né, que está sendo propagada nos nossos dias. Os Estados Unidos já viveu suas experiências de avivamento. Como é que está aquele país hoje? Como é que está aquele país hoje, né? Queria chamar aqui, para finalizar, a atenção de vocês para algumas coisas. Diante desse texto aqui, o que é que nós aprendemos? Nós somos chamados às boas obras, a praticar o bem. Não é para ser salvo, é como evidência de que você é salvo, certo? Você não vai praticar boas obras para ser salvo, como todas as religiões do mundo pregam. Não, você vai praticar as boas obras porque você é salvo, porque você foi alcançado pela graça de Deus. Segundo, a prática das boas obras
não nos livra do sofrimento. Ser um bom cristão aqui no mundo, buscar uma vida de oração, de meditação na palavra, né, de praticar o bem, de viver transmitindo o evangelho, isso não vai lhe impedir de viver experiências dolorosas aqui nesse mundo. Deus não prometeu isso para você. Se você está achando isso, você está muito enganado, baseado no texto aqui que nós lemos nessa noite. 3, em meio à perseguição temos que nos santificar a Cristo. Cristo é o nosso bem mais precioso, Cristo é o nosso Senhor. Esse ninguém pode nos tomar, né? Ninguém pode nos arrebatar de suas mãos, nós estamos seguros. 4, temos que estar sempre prontos para dar a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, tomou o nosso lugar diante de Deus, o justo que morreu pelos injustos. É isso. 5, nossa resposta tem que ser com amor, né? Com amor, não é pela força, é Deus que faz. 6, às vezes Deus deseja que soframos, Ele tem seus propósitos, com certeza Ele quer trabalhar em nós alguma coisa. 7, temos que aprender com o sofrimento de Cristo, Ele já deu o exemplo, né? Ele é o nosso modelo. 8, nunca devemos esquecer o padrão divino. Primeiro o sofrimento, depois a redenção. Primeiro a humilhação, depois a exaltação. Nós podemos até ser esmagados e humilhados por esse mundo, mas isso não vai durar toda a vida, né? Tem uma eternidade para ser vivida, onde esse corpo que sofre, né, que tem temor, que tem ansiedade, que tem problemas de toda ordem, de toda sorte, seja psicológica, seja fisiológica, seja lá o que for, um dia isso vai passar e nós vamos receber um corpo semelhante ao de Cristo, onde não haverá mais lugar para dor, para sofrimento, para ansiedade, para nada disso. Esperemos com confiança, né, esse dia no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Tu sabes que somos pó, Tu sabes que somos cinza, e que muitas vezes, ó Deus, nós nos abalamos diante da dor, diante do sofrimento, diante, meu Deus, do cenário que esse mundo nos coloca, mas que Tu nos possa fazer perseverar, nos sustentar nas Tuas mãos. Nós fomos comprados por alto preço, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Nos toma nas Tuas mãos, nos fortalece, nos dá ânimo, nos faz olhar para a eternidade, e não apenas na perspectiva horizontal, mas principalmente na perspectiva vertical. Porque, meu Deus, quando tudo isso bater à nossa porta, nós vamos estar firmes em Cristo. E quando tudo isso passar, nós vamos estar com Cristo por toda a eternidade. Nos ajuda, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Essa é a nossa oração. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra, como diz, é a verdade. Nos ajuda, Pai. É isso que Te oramos e Te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.